A teosofia explica o ser humano analisando-o sob 4 aspectos, 4 instâncias. Ela chama de 4 corpos. Ela define esses 4 corpos como o corpo físico, o astral, o mental e o causal. E existe uma simbologia, uma analogia interessante e facilita muito nossa compreensão. Eles fazem essa comparação como se esses 4 corpos fossem o equipamento inteiro de uma carruagem. Então, para efeito de compreensão, tentem imaginar uma carruagem daquelas dos anos anteriores, quando a gente ainda se movimentava dessa forma. Então, na carruagem, o equipamento completo da carruagem, nós temos os cavalos que vão à frente, puxando toda a engrenagem que vem atrás. Então, temos os cavalos. Nós temos o cocheiro, que é a pessoa que tem as rédeas nas mãos, que é ele que vai dirigir os cavalos. Nós temos a carruagem em si, onde que transporta quem? O senhor que vai dentro. Então, esse senhor é que é o, entre aspas, dono de tudo, o senhor de todo o equipamento. Todo esse equipamento se movimenta para onde o senhor quiser. Então, o senhor entra na carruagem e diz: Nós vamos para tal lugar. A carruagem leva, o cocheiro dirige e os cavalos puxam, impulsionam, carregam tudo. Então, esses seriam os 4 corpos. Esses cavalos, eles corresponderiam a às emoções. Então, essa força que impulsiona, que nos carrega, que nos leva, porque eu quero fazer isso, porque eu vou buscar aquilo, eu estou com vontade daquela outra coisa. Então, a energia, aquilo que nos leva para um lugar, que nos carrega para o outro, seriam os cavalos, que é com relação às emoções. O cocheiro seria o que a gente chama de consciência, de razão, de ego na linguagem junguiana. O ego é o centro da consciência, é esse ser que está no momento presente, esse nosso lado que analisa tudo que está acontecendo, que toma decisão, que avalia risco. É a consciência, é o nosso aspecto consciente. Eu sei o que está acontecendo agora, porque o meu ego está me dizendo, é ele que está fazendo a leitura do que está acontecendo, de onde eu estou, o que eu estou fazendo, quem eu sou. Então, ele que direciona, ele deveria direcionar as emoções. Então, é como se fosse a razão e as emoções. Então, as emoções falam: Puxa vida, que negócio legal, vamos para lá. A consciência fala: Não, não está na hora, volta para cá. Então, a razão é que teria que ter as rédeas das emoções para dar o direcionamento racional, lógico, coerente. Daí nós temos ainda a própria carruagem, que seria o equipamento físico, o corpo, essa parte material do ser, que nos leva de um lugar para o outro, leva a consciência para cá e para lá. A consciência fala, quero ir lá. E é o corpo que leva a consciência, ela precisa levar o corpo para ir junto, a consciência sozinha não vai. Então, quem se movimenta é o corpo. Então, a carruagem seria a nossa parte física e o senhor que está lá sentadinho dentro da carruagem ele seria o nosso verdadeiro ser, que a gente chama de espírito, de consciência total, de alma, do que a gente queira chamar. Mas é esse si mesmo na linguagem junguiana, o self. É o nosso eu total, é o senhor de tudo isso. É a parte mais íntima nossa, e mais profunda e mais completa. Então, esse ser que é onde existe a maior sabedoria nossa, ele é que é deveria ser o direcionador de todo esse equipamento. Então, o senhor é que decide. Hoje nós vamos para tal lugar. O cocheiro, que é o ego, pega as rédeas das emoções e direciona as emoções para onde faz sentido para chegar logo àquele lugar. E carrega a carruagem e o senhor vai junto. Então, se a gente mantiver essa figura, esse símbolo, essa imagem na nossa mente, e a gente conseguir viver as nossas coisas do dia a dia, lembrando desses 4 corpos, dessas 4 instâncias,
Isso pode nos ajudar a perceber quando é que elas não estão em harmonia, de acordo, trabalhando uníssono, num único propósito. E pensando sobre esses quatro corpos, nós poderemos refletir sobre coisas muito interessantes e muito profundas da nossa vida. Vamos começar fazendo algumas perguntas para a gente perceber os riscos que a gente corre quando a gente precisa tentar harmonizar e organizar e se alguma coisa não der certo. Então, eu trouxe algumas perguntas para ajudar a gente a entender a importância da gente prestar atenção e tentar agregar esse conjunto num único bloco, para que eles não fiquem com intenções diversas e entrem em conflito. A gente vive em conflito por isso, porque um lado quer ir para cá, outro quer ir para lá, e a gente não se harmoniza. Então vamos imaginar. Imagina que um dos cavalos ou os cavalos no caminho se assustam com algo. Percebe que as emoções se abalam, os cavalos se abalam, eles podem derrubar a carruagem inteira. Então, as coisas que nos acontecem no caminho podem nos assustar, podem nos entristecer, podem nos dar um excesso de euforia, que também não é legal. Como que a gente faz para que tudo isso não caia, não capote o instrumento inteiro, o mecanismo inteiro? Quem é que vai conseguir lidar com isso? O cocheiro. Se ele conseguir pelas rédeas direcionar os cavalos, está assustando aqui, vou puxar eles para lá. Ou eles, se eles começam um querer ir para cá e outro, e pela rédea ele põe de novo os cavalos em harmonia, ele dá conta de não capotar o instrumento inteiro, o mecanismo inteiro. Então, quando nós nos abalamos emocionalmente, quem deveria nos socorrer para nos pôr de volta no nosso centro seria a nossa razão. Ela é que poderia nos ajudar a analisar, calma, vem cá, vem para cá, foge dali, vamos aproveitar esse. A gente vai tirando proveito do que tem para se reharmonizar. Mas não é o cavalo que é capaz de fazer isso, a emoção não se harmoniza a si mesma. A emoção ela só se expressa, ela só aparece, a gente sente emoção. Quem é capaz de lidar com as emoções, tirando proveito dela, harmonizando, criticando, acalmando, estimulando? É o ego, é a consciência, é o cocheiro, é a razão. Então, se os cavalos abalam e o cocheiro está olhando para o além, esqueceu, relaxou as rédeas, aí perdeu tudo. Porque a hora que assusta o cavalo puxa, ele não estava com a rédea firme, prestando atenção, as rédeas se perdem e aí é um Deus nos acuda, a gente capota, a gente sofre, a gente se arrepende e por aí vai. As emoções degringolam nosso equipamento inteiro. Outra pergunta que a gente pode pensar: e se o cocheiro tiver uma ideia de levar o senhor para uma festinha, ao invés de ir para o trabalho? Então, o Senhor disse que é esse que faz as escolhas com uma visão mais ampla, que não analisa só o que está acontecendo hoje, que sabe escolher o que é melhor para si, não aquilo que é mais gostosinho. Ele não vai para a história da vamos curtir a vida, é vamos crescer com a vida. Esse é o self, esse é o espírito, esse é o ser imortal, esse ser que olha para a vida como um ponto de vista mais amplo. Então ele diz: vamos ao trabalho, porque nós precisamos crescer, aprender, colaborar, ganhar o nosso sustento. Mas a consciência, esse ego que muitas vezes está inflado e muitas vezes quer mais ser famoso e curtir a vida, ele pode falar: ai, mas tem uma festinha ali. Então, se essa consciência, esse ego, resolve ir para o lugar mais gostosinho, de novo, ele sai da rota maior de crescimento. Então, ele precisa sempre consultar esse senhor lá dentro. Sabe aquilo que a gente fala, a voz da consciência, mas a consciência mais profunda, que aqui seria até o inconsciente, é olhar lá para dentro. Ai, tô com vontade de fazer isso. Ai, acho que eu não vou aqui para ir lá. Mas peraí, deixa eu pensar direito. Deixa eu pensar duas vezes. Deixa eu amadurecer a ideia. O que é isso? É o ego, o centro da consciência, consultando o Senhor. Ele teve uma ideia, mas ele falou: peraí, deixa eu perguntar para o senhor que está lá dentro. O senhor acha uma boa ideia?
Sou eu perguntando para o meu eu sábio, para o meu eu mais maduro, para o meu eu que tem uma consciência maior de vida. Então eu posso fazer essa consulta lá dentro, posso olhar para esse lugar que tem mais coerência. Então eu acabei de ter uma ideia, mas espera, deixa eu pensar duas vezes. O pensar duas vezes significa deixa eu me consultar, deixa eu olhar lá no mais profundo para saber se faz sentido, se não tem um risco, se eu não vou me arrepender depois. Precisa ter esse diálogo entre ego e self na linguagem junguiana. Precisa ter um alinhamento do eixo ego-self. A gente precisa consultar o mais profundo para não ir tomando os pés pelas mãos. Outra pergunta: e se a carruagem tiver uma roda quebrada? Então, o aparelho físico quebrou, machucou, caiu, teve algum problema físico. O que que acontece? O que que precisa acontecer? Primeiro a gente vai perguntar: será que esse condutor prestou atenção ou passou num lugar que não devia? Ou seja, será que a minha consciência não levou o meu corpo para lugares que poderiam machucá-lo? Será que eu ando me alimentando direito? Será que eu não estou exagerando de bebida alcoólica, de outros vícios, que me fazem mal ao organismo físico? Será que eu estou tomando conta da força, fazendo meus exercícios, pondo esse corpo, lubrificando as engrenagens, fortalecendo? Porque senão ele quebra, ele machuca, ele adoece. E quando esse corpo adoece, quando a carruagem quebra a roda, tudo para. E às vezes a gente não presta atenção nisso. A gente vai vivendo e esquecendo, o corpo é forte, o corpo dá conta. Ah, eu tenho muitos anos pela frente. Mas se eu não der manutenção, se eu não lubrificar as engrenagens, se eu não cuidar, esse corpo quebrando, tudo para. Não adianta o cavalo querer puxar, porque a roda quebrada não vai andar. Não adianta o cocheiro querer direcionar. Não adianta o senhor ficar sonhando com lugares bonitos para se viver, para se visitar. Então a gente precisa cuidar desse corpo, porque queira ou não, é ele que carrega toda essa engrenagem, todo esse instrumento. E uma última pergunta: e se o Senhor não souber para onde ele deve ir? Aí a gente fica perdidinho. E a gente vai para cá e não dá certo, a gente vai para lá e quebra a roda, a gente vai para lá e não chega a lugar nenhum. E a gente faz, e a gente vive, 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 a gente se movimenta e fica uma sensação de vazio. Puxa vida, eu me ocupo tanto, eu corro tanto, eu faço tanto, e a hora que eu olho lá dentro da carruagem onde está o Senhor, não tem uma satisfação, não me dá a sensação de que, olha que legal, cresci, aprendi, realizei, interferi. Não tem essa sensação. Provavelmente porque eu estou esquecendo desse Senhor. Ele está lá dentro esquecido. Ou ele mesmo não sabe, ele fala: ah, vai aí para onde vocês quiserem ir, a emoção tá com vontade de ir para lá, vai. O ego gostou de um negócio que tá com fama aqui, corre atrás. E ele fica assistindo sem participar, sem pensar profundamente, sem entrar nas questões existenciais: por que que eu tô aqui? Como é que eu me realizo na vida? Para onde que eu devo ir? E aí a gente lembra de um trecho da obra de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. E eu falo muito desse trecho porque ele é muito significativo. Quando ela vai conversar com o gato, que tem um nome difícil de falar em português, né? Cheshire. Enfim, a gente traduziu como gato risonho, se eu não me engano. E ela pergunta para esse gato que tá lá em cima da árvore, que é aquele gato que some e aparece, aparece só a cara, aparece só o corpo. E ela pergunta, porque Alice está diante de vários caminhos. Tem vários caminhos diante dela. E ela fala, para onde eu vou? Então, de novo, se a gente pegar nos quatro corpos, a gente pode pensar, para onde as emoções querem ir? De repente, aonde está tendo mais festa, não sei o que que a emoção vai atrás. E para onde o cocheiro quer ir? Não sei, para o caminho mais fácil, para o caminho que dá mais dinheiro, não sei. E para onde a carruagem vai ser levada? Deveria ter esse senhor. Esse senhor é que é capaz de olhar todos aqueles montes de caminho e falar: deixa eu analisar aqui. Esse aqui eu ganho isso, mas eu perco aqui, aquele lá eu ganho lá, mas perco lá. Talvez esse aqui é ele que é capaz de analisar o todo. Então a gente percebe que Alice estava perdida mesmo no País das Maravilhas. Ela estava perdida porque ela não tinha um senhor dizendo para ela, Alice,
Negócio é o seguinte, a gente veio aqui por causa disso, a gente está em busca daquilo, a gente precisa ir pelo caminho X e nós vamos chegar em tal lugar. Não tinha alguém dentro dela ciente, consciente, analisando, planejando, direcionando a vida. Não existia, ela estava ali solta, como se a gente estivesse boiando no mar que nos carrega para cá e nos carrega para lá. E o gato, muito sábio, responde assim para ela: Alice, para onde você quer ir? Ele estava perguntando: você tem 4 corpos, Alice. Cadê esse senhor que deveria te conduzir? É ele que direciona você. Não adianta eu falar com a emoção, com o cocheiro e com o próprio corpo. Quem sabe para onde vai é o espírito, é o ser imortal, o centro da consciência, é o self. E a Alice fala: eu não sei. Ou seja, a Alice estava dizendo para a gente: eu esqueci que existe um senhor dentro da minha carruagem, eu não converso com ele, eu não sei para onde ele quer ir. Eu não sei se ele dormiu, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou perdida na vida. Então, essa sensação de falta de sentido existencial. Cadê o seu eu lá dentro? É ele que sabe te falar o que vai te realizar. E ela fala: não sei. E o gato então responde para ela: então, minha filha, para quem não sabe para onde deve ir, qualquer caminho serve. Por que qualquer caminho serve? Porque vão ser todos caminhos sem propósito. Se você for para cá, você ganha isso, se você for para lá, você ganha aquilo. Decida um aí, vai. E muitas vezes a gente faz isso, a gente sai andando para cá, para lá, como se a gente estivesse tateando. Aí eu apanho aqui, eu caio ali, eu me arrependo lá, eu não me realizo aqui, até que eu chego e falo: pronto, testei vários caminhos, agora eu vou olhar para dentro, porque nenhum me realizou. Agora eu vou olhar o que que meu espírito pede. Já corri atrás de dinheiro, já corri atrás de fama, já corri atrás do fácil. Agora eu vou fazer aquilo que me realiza. Aí eu olho para dentro. Aí eu consulto a si mesma. Aí é provável que eu não sinta mais vazio existencial. É provável que eu consiga dar um direcionamento para a minha vida. É provável que eu consiga me movimentar para aqueles lugares onde mais vão me atrair, que vão mais me realizar. Então a gente pensa a respeito desses 4 corpos da teosofia, procurando entender que se nós não investirmos no autoconhecimento, que é conhecer dentro, não adianta a gente querer ter uma vida fora. Ela vai ser aleatória, alienada, vai indo, vamos ver para onde vai, como se a gente fosse a própria Alice. Enquanto nós não entendermos que o propósito de vida, que é aquele que realiza realmente a gente, que é aquele que satisfaz não só esse prazer hedonista do momento, esse prazer de uma curtição, ai que gostosinho que eu acabei de viver. Só que esse gostosinho que eu acabei de viver, não que não tem valor, porque ele distrai, ele relaxa, a gente gosta, a gente curte, mas ele não realiza. Eu preciso entender que tem diferença. Então, eu fazer uma brincadeira, eu me divertir com alguma coisa que eu gosto, que me dá prazer, ótimo, é momentâneo. É como se eu fosse, ai, dei uma relaxada porque estava tão pesada a vida, mas agora levante e vai viver. Como que a gente costuma fazer? A gente gostou desse prazerzinho que a gente pode encontrar até nos vícios. A gente encontrou um prazer, mas vamos falar de um prazer bom. Nossa, eu tirei o domingo para descansar. Eu fiquei na piscina, eu brinquei, eu me diverti, eu dormi no sol. Eu passei um dia que, ai, que delícia, que prazer. Tá bom, ele me serviu para descansar, para relaxar, para recuperar as energias, para serenar a mente, o cérebro. Só que esse jeito de escolher viver, porque é gostosinho, ele não me conduz a um lugar nobre, aonde eu vou me sentir profundamente realizada. Porque se eu fizer isso domingo, segunda e terça e quarta e quinta e sexta e sábado e domingo, vai chegar uma hora que isso não vai me dar mais prazer. E vai chegar uma hora que, apesar de eu ter feito muito isso, eu não me realizei. Eu não acordei um dia me sentindo: ai, que delícia viver, eu me sinto satisfeita, eu me sinto útil, eu estou produzindo, eu estou crescendo, não importa o quê, não importa quanto, importa eu saber que eu tenho valor.
Então eu preciso desses momentos de lazer, de prazer, de farra, que delícia. Fomos para uma festa, fizemos, nossa, ri tanto, dancei, que ótimo. Descansou, relaxou. Agora, uma vida disso não satisfaz o espírito. O Senhor está lá dentro só esperando. Eles vão ficar passeando, vai para cá e vai para lá, e o cavalo ri, e o cavalo e o condutor quer ir para cá. Mas a gente não chega num lugar que o Senhor vai falar: puxa, que viagem bonita nós fizemos, que jornada. Nós crescemos, nós impactamos, nós ajudamos, nós nos sentimos útil. A gente se tornou melhor, precisa dessa experiência. Então não dá para viver só de curtição. A gente precisa também alcançar realização. Eu realizei algo, eu fui útil, eu servi a um propósito, eu consegui usar, eu sei que eu fui importante. Eu fui importante para o meu entorno, para algo nobre, belo. O ser humano precisa do belo, do agradável, do nobre. E isso são realizações profundas que precisa ser senhor para escolher. Então a gente precisa saber balancear essas instâncias da vida. Precisa saber lidar com as emoções, então nós temos que olhar para dentro para conhecer as emoções. Precisa lembrar que a razão precisa estar consciente, prestando atenção, para não ficar olhando para o nada e os cavalos te arrastar. A gente precisa cuidar do corpo, porque senão ele derruba tudo. E principalmente a gente precisa lembrar que existe um Senhor dentro da carruagem, no mais profundo de todo esse organismo completo. E ele precisa ser consultado, porque é ele que dá o grande direcionamento. E aí a gente pode falar de propósito de vida, de sentido de vida. E a gente vai falar disso, mas numa próxima oportunidade.